Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Estaremos dando início à nossa aula de hoje, ela já está sendo gravada. Faremos hoje a correção da apostila, páginas 33 a 35. Peço que todos já estejam aí com o material a postos, né? Para que nós possamos, então, darmos início à nossa correção. Antes de mais nada, vamos dar uma relembrada num assunto que nós vimos na segunda-feira, falando sobre período simples e período composto, que nós fizemos vários exercícios lá no livro de atividades. Quando nós estamos falando de período, nós vamos relembrar dois conceitos que nós vimos lá no início do ano, que é a frase verbal e a frase nominal. Quando nós falamos em frase nominal, a própria palavra nominal nos lembra uma outra palavra, nome. Isto quer dizer que na frase do tipo nominal, nós não teremos o verbo presente, e sim nome. Ao contrário da frase verbal. Verbal lembra uma outra palavra que é verbo. Então, a frase nominal tem nome e a frase verbal tem o verbo na sua estrutura. Por que nós estamos relembrando desse conceito? Justamente porque quando falamos em período simples ou período composto, nós teremos aí a presença dos verbos. E uma frase verbal, ela forma uma o quê? Uma oração. Como nós identificamos as orações dentro de um contexto? Pelos verbos ou locuções verbais presentes. E aí, o que nós vamos ainda além para classificar o período em simples ou composto? Se eu sei que a frase verbal tem verbo e aí eu constituo, então, uma oração, para eu identificar, né, se o meu período é simples ou composto, eu vou procurar quem na estrutura? Verbo ou locução verbal. Já sabemos que a locução verbal equivale a um verbo, e aí a quantidade de verbos ou de locuções verbais encontradas é que irá nos dar o direcionamento se o período é do tipo simples ou composto. Para o meu período ser simples, pessoal, terei um verbo ou uma locução verbal presente na estrutura, ou seja, uma oração. Para o meu período ser chamado de composto, o que vai acontecer? Eu terei, no mínimo, ali, dois verbos ou duas locuções verbais, ou um verbo e uma locução verbal em diante. E aí, então, para que esse período seja composto, no mínimo eu tenho que ter essa quantidade. E aí eu estou reforçando bem, porque na próxima semana, a trilha que vocês irão fazer, ela vai abordar esse assunto, período simples e período composto. Eu gostaria que vocês, passassem o marca-texto aqui, por favor. Cauã, que é o meu leitor oficial, abre o seu microfone, por favor, dá uma lida nesse quadrinho aqui, de frase e período, enquanto a galera está passando o marca-texto aqui. Pode ler para mim, Cauã, por favor. Frase e período. A frase, por exemplo, é verbal e formada por uma oração. Mas você já sabe que as frases nominais... Vou ler de novo, tá? Faltou o ponto aí, né? Vamos lá. A frase de exemplo é verbal e formada por uma oração. Mas você já sabe que as frases nominais, como são constituídas apenas por sintagma nominal, frases nominais não podem ser consideradas períodos. Para evitar dúvidas, daqui em diante passaremos a chamar frase verbal aquela formada por uma ou mais orações de período. Muito obrigada, Cauã. Então, pessoal, olha só, isso que o Cauã acabou de ler é muito importante. Se nós estamos trabalhando sobre período, a nossa estrutura tem que ser verbal, ok? Isso, então, todas as vezes que o exercício perguntasse quantas orações tem a estrutura, classifique o período, o que nós teremos que fazer? Identificarmos os verbos presentes naquele contexto. Por isso que ele disse aqui, no final, que a partir de agora nós iremos chamar frase verbal, daqui em diante, passaremos a chamar a frase verbal aquela formada por uma ou mais orações de período.
Porque para eu ter período, a minha frase tem que ser verbal, para ela constituir uma oração. A quantidade de orações encontradas irá classificar o meu período em simples ou composto. Então vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês peguem, por favor, uma caneta ou um lápis. Façam uma setinha aqui, ó, para cima da palavra simples. Coloca o número 1, a letra V, faz o sinal de igual, faz o número 1 de novo e o O de oração. Um verbo igual a uma oração. Ah, tia, mas e a locução verbal? A mesma coisa, uma locução verbal é igual a uma oração, porque senão vai ficar muito apertado aqui, ó, por causa dessa parte do título. Então, aqui em cima de simples, bem no cantinho aqui, ó, na direção do S, vocês vão colocar um V é igual a um O. Um verbo é igual a uma oração. Aqui no período composto, a gente já tem um espaçozinho maior. Vocês podem colocar ou em cima de composto ou aqui ao lado. Vocês vão colocar 2V ou o sinal de mais. Aliás, desculpa, pessoal. Aqui é o contrário. Um V é igual a uma oração que é igual a PS. Eu esqueci do PS, que é o período simples. Acrescenta aqui, vou repetir, ó, período simples. Um V é igual a um O igual a PS. Parece até uma fórmula de química, né? Vamos lá. Agora no composto. 2, isso, calma. Um V igual a um O igual a PS. Agora vamos lá no composto. Faz o 2 ou o sinal de mais. Faz o sinal de igual. 2O mais igual a PC. Vou repetir, período composto. Faz o número 2 ou o sinal de mais, sinal de igual, 2O e o sinalzinho de mais, porque se tiver 3 já é também, igual a PC, que é o período composto. Então, vamos lá. Nós já sabemos aí que o nosso período, ele vai ter na constituição dele, seja ele simples ou composto, verbos, verbais. Isso aí, Cauã, ok. Já sabemos, então, que a nossa estrutura é uma frase verbal que vai formar oração, a quantidade de orações vai nos identificar se o período é do tipo simples ou composto, que é essa situação que nós acabamos de usar aí com essas iniciais. Então, ó, Grumetes e Pagens eram sempre garotos. Já sabemos separar o sintagma nominal do verbal, vocês já fizeram isso várias vezes. O sintagma nominal constitui o nosso sujeito e o sintagma verbal o nosso predicado. O nosso predicado sempre começa pelo verbo. E aí vocês vão fazer aqui, ó, para mim o seguinte, em cima do ero, vocês vão colocar o número 1 e a letra V. Ok, então. Verbo identificado. Já sei que a frase é verbal. Observei que tem um verbo só. Então, eu tenho uma oração. Se eu tenho um verbo e uma oração, o meu período é do tipo simples. Então, é esse o raciocínio que vocês terão que fazer para classificar os exercícios, né? Quando pedirem a vocês a quantidade de orações ou que tipo de período vocês têm. Então, vamos lá. Já temos aqui, então, os dois blocos, de um lado o sintagma nominal, do outro verbal. Já identificamos o nosso verbo aqui, que ele está sempre no predicado. Apenas um verbo, então só uma oração e já sei que o meu período é simples. Então, ó, repare que aquilo que vocês anotaram aqui em cima, nós estamos colocando aqui. Aí no exercício 22 diz assim, releia o texto a partida no início deste capítulo. Letra A. Predominam no trecho períodos, frases verbais ou frases nominais. Então, vamos lá. O título do texto é a partida. Então, quando ele pergunta o que predomina dentro do texto, nós vamos avaliar aí se são frases verbais ou nominais. Então, pessoal, é obviamente que o que vai prevalecer no texto são as frases verbais, com exceção do título.
Então, a partir do primeiro parágrafo, né, até a última palavra, a predominância aí são de frases verbais, com exceção do título, ok? Então, prestando atenção, o que ele disse isso? Ó, com exceção do título, a partida, e da última frase, um novo mundo, tudo que prevalece no texto são frases verbais. Então, vocês precisam sinalizar aqui para mim, ó, que o título e a última frase do texto são frases nominais. Agora, o corpo do texto, né, todo são constituídos, né? Ali o corpo do texto ele é totalmente constituído por frases verbais. Tá? Então, o título e a última frase são nominais e o corpo do texto todo nós vamos ter então o que predomina de frase verbal, ok? Nos períodos do texto, há o mesmo número de verbos ou locuções verbais? Não, claro que não. Isso aí vai variando de acordo com a escrita. Então, esse número de verbos dos períodos ele vai variando. Não é que vamos imaginar aí que eu construa um texto com 5 períodos. Eu posso ter um simples e o restante todo do tipo composto, mas não necessariamente os outros que são do tipo compostos, todos têm que ter a mesma quantidade de verbos ou locução. Isso não é necessário, tá? Então, há o mesmo número de verbos ou locuções verbais? Não, esse número varia de um período para o outro. Ao escrever seus textos, você utiliza o mesmo número de formas verbais em todos os períodos, utiliza apenas uma forma verbal por período, utiliza a quantidade de formas verbais necessárias para comunicar a sua ideia. Obviamente, pessoal, é a última alternativa. Você não vai escrever um texto pensando em utilizar a mesma quantidade de verbos o tempo todo, ou você vai escolher uma forma verbal e vai colocar no texto todo, né, lá no seu período. Isso não, tá? O período, então, ele é constituído de oração ou de orações. Então, os verbos aí ou locuções verbais, elas vão variando de acordo com a necessidade da sua escrita. Então, nós não vamos determinar um número exato ou igual de verbos e locuções verbais, certo? Isso tudo vai depender daquilo que você está produzindo ali na sua escrita. Ok, pessoal? Certo aqui, se tiver alguma dúvida, sinaliza para mim. Não deixem passar. Ao estruturar um período, o número de formas verbais varia de acordo com as intenções do falante. Isso significa dizer que o número de orações em um período também é variável. Por quê? Cada oração se organiza com base em uma forma ou locução verbal, núcleo do sintagma verbal. Eu quero que vocês destaquem esse parágrafo aqui, justamente para que vocês lembrem-se disso. Essa quantidade de verbos, locuções verbais utilizadas, elas irão variar, pessoal, de acordo com aquilo que você quer colocar. Então, cada oração aí, né, que é a nossa frase verbal, ela vai se organizar de acordo com essa estrutura aí, ou com o verbo, ou com a locução verbal. Lembrando que o núcleo, né, nós já estudamos isso aí, o núcleo do sintagma verbal é o próprio verbo, sintagma nominal é nome. Como nós estamos falando de período simples ou composto, nós estaremos sempre retomando aí verbos ou locuções verbais na nossa estrutura. E aqui nós temos um relato de uma viagem, né, ó, da esquadra portuguesa comandada por Cabral, e esse texto aqui vai nos direcionar a responder as questões de números 23 a 27. Nós já sabemos aí o que é um relato de viagem, já vimos esse gênero textual no início da apostila 4. E aqui ele pede que o exercício número 23 destaque todas as formas verbais do corpo do texto. Então, eu estou retomando. O que é bom vocês fazerem? Em sequência. Lembrando que bateu aquela dúvida se a palavra é um verbo ou não, o que nós vamos fazer? Nós vamos brincar com essa palavra em tempos verbais. Quais tempos, professora? Presente, pretérito ou futuro. Se essa palavra te permitir brincar com ela em tempo, aí sim a sua palavra que você estava na dúvida realmente é um verbo. Caso ela não te permita isso, não há condições dela ser classificada como verbo. Então vamos lá, todo mundo conferindo aí. O primeiro verbo que apareceu no texto foi saiu.
Logo depois, passou, lembrando aqui, ó, que nós já temos uma indicação de tempo aqui, ó. Saiu, algo que já ocorreu. Então, nós temos o pretérito aí. Passou, outro verbo no pretérito, até porque, né, pessoal, relato de viagem. Como eu vou relatar uma viagem que ainda não aconteceu? Lembram disso? Então, nós vamos ver aí, ó, semana que vem, ações, inclusive vocês já fizeram uma trilha, porque nós estudamos isso lá em verbos, que são os 3 pretéritos aí, o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Outro verbo que apareceu aqui, desapareceu, e avistaram, que aparece 2 vezes, vocês precisam marcá-lo 2 vezes, e o último, começou. Se eu estou relatando algo, isso tem que ter acontecido. Eu não tenho como relatar algo que ainda vai ocorrer, né? Então, nós estamos falando aqui de uma viagem que ocorreu, então os verbos aí estarão no pretérito. Repetindo, ó, saiu, passou, desapareceu, ó, pessoal, esqueci do cruzou aqui, ó. Desapareceu, cruzou, o avistaram 2 vezes e o começou. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verbos aí. Ok? Então, exercício 23, a marcação está lá no texto. Não esqueçam de assinalar certo aí. Aí, dentro do texto, ele pede para que vocês analise o título. Letra A. Que forma verbal se encontra no título? Em 1500, 13 caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral partiram de Lisboa. Tá bem fácil aqui, que é o partiram. Lembrando das aspas, tá? Que é para sinalizar aqui, evidenciar a sua resposta. Cuidado, que nós temos também vou dar uma relembrada aí nas formas nominais do verbo. Nós temos 3 tipos. O infinitivo, com as terminações a, e, i ou o, nos verbos, por exemplo, amar, correr, por, que faz parte da conjugação também, e sorrir. Essas terminações levam os nossos verbos para a forma nominal do tipo infinitivo. Quando nós falamos em gerúndio, é a terminação NDO. Por exemplo, partindo, comprando, sorrindo. E quando se fala em particípio, é com a terminação DO, lembrando que pode variar aí para o feminino, dependendo da concordância com esse verbo aí, certo? Então, nós temos aí, por exemplo, amado, partido, entenderam? Então, esses verbos vendidos são a forma nominal particípio. Letra B. Que sintagma nominal funciona como sujeito dessa forma verbal? Nós já estudamos sobre o sujeito, já sabemos que pode ter sujeito simples, composto, o sujeito oculto, a oração sem sujeito e também o sujeito indeterminado. Se eu já sei que o verbo é partiram, quem é que partiu? Lembram dessas perguntas que vocês faziam para classificar os sujeitos? Principalmente nós demos muita ênfase no sujeito simples e composto. Quem partiu? 13 caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral. Tia, mas aquele é em 1500. Aquilo ali, gente, não precisa se preocupar, tá? É algo a mais. Então, tudo isso daqui, ó, é que está ligado ao verbo partir. Ok? Lembrando mais uma vez as aspas para sinalizar aí a resposta de vocês. O que se diz sobre esse sujeito? Aí nós vamos lá para aquela estrutura do predicado. Como é que eu identifico o predicado? A partir do verbo, e tudo que estiver acompanhando esse verbo faz parte do predicado. Então, ó, partiram de Lisboa em 1500. Então, em 1500 está ligado ao predicado e não ao sujeito. Por isso que se alguém colocou em 1500 aqui, eu falei que não fazia parte, é porque ele está aqui, ó. Ok? Algum problema na conexão, pessoal, vocês vão precisar sair e entrar novamente, tá ok? Então, ó, repetindo, temos o verbo partiram no título, o nosso sujeito, quem partiu? 13 caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral. O que é dito sobre esse sujeito aqui?
partiram de Lisboa em 1500. Quantas orações há no período? Já está aqui a minha resposta. Ó. Se eu sinalizei apenas um verbo, eu só tenho que uma oração. Vocês vão acrescentar agora a minha conta. Que tipo de período nós temos, então, nesse título? Um período simples ou um período composto? Nós vamos colocar aí o PS ou o PC. E aí, alguém responde lá no chat para mim, por favor? Lembrando que eu já sinalizei a quantidade de verbos, já sei a quantidade de orações presentes. E aí, muito bem, o Arthur já sinalizou ali. Se eu tenho um verbo e só tenho uma oração, o meu período só pode ser do tipo simples. Então, aqui do lado, letras maiúsculas, vocês vão colocar aquela sigla lá que nós já estamos utilizando nos exercícios. PS, de período simples. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Se tiverem, sinalizem para mim, por favor, porque eu estou corrigindo, mas eu estou revisando o conteúdo. Então, se tiver alguma coisa que está ficando aí, né, gerando dúvida, me avisem. Agora faça a mesma análise com a primeira e a segunda frase do texto. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, aos 33 anos, um português saiu de Lisboa ao meio-dia após um grande evento no dia anterior, com a presença do rei e de uma grande multidão. Quem é o nosso sujeito aqui, pessoal? Eu vou usar essa tela e vocês vão conferindo aí a resposta. Um português, certo? Quem é o nosso verbo? Saiu. Quem é o nosso predicado? Saiu de Lisboa até a palavra multidão. Então, eu vou repetir. Primeira estrutura. Qual foi o verbo aí? Saiu. Nós vamos seguir a mesma sequência. Deixa eu só pegar minha apostila aqui. Nós vamos colocar a mesma sequência do que vocês colocaram lá no exercício anterior. Ele pergunta sobre o verbo, e aí vocês vão colocar a mesma coisa. Quem é o nosso verbo aí? É o saiu, certo? Da primeira oração. Aí a segunda pergunta foi, cadê aqui? Eu coloquei página 33, mas a verdade é que eu estou lá no texto. Nós estamos lá na página 34. Então, vamos lá. Que forma verbal se encontra no título? Foi o exercício número 24. Agora, na 25, nós vamos transformar isso daí, ó. Que forma verbal se encontra na primeira oração? Aí vocês vão colocar o saiu. Se não quiser colocar um embaixo do outro, pode colocar um ao lado do outro, colocando as barras para separar. Depois ele pergunta: que sintagma nominal funciona como sujeito dessa forma verbal? Aí nós vamos colocar aqui, ó, um português, que é a segunda parte. Pode, Arthur? Pode colocar. E aí, o que se diz sobre esse sujeito? Que é a pergunta, a terceira pergunta. É essa daqui, ó. Saiu de Lisboa, aí é tudo isso daqui, ó, até a multidão. Por isso que o Arthur perguntou se pode colocar reticência. Aí, Arthur, vocês vão fazer o seguinte, todo mundo. Vocês vão colocar o saiu, reticências e vão escrever a última palavra para mim, multidão. E aí coloquem um ponto, por favor. Aí só esse meio aí, que é muito extenso, nós vamos sinalizar com as reticências e vamos colocar a última palavra para que vocês saibam até onde parou. Ok? Então, repetindo, a ordem da resposta é saiu, depois vem a barra, o sujeito é um português. Depois, quem é o nosso sintagma verbal aí, o que se diz sobre o sujeito? Vai de saiu até a multidão. Aí nós vamos colocar o saiu, reticências e a última palavra, que é a multidão. Ok? E aí ele pergunta quantas orações há no período. Se vocês acabaram de marcar apenas o saiu, pessoal, nós teremos a mesma quantidade de orações que o nosso título tem. Uma oração. Todo mundo fazendo isso daí, tá bom? Ok, pessoal?
Então, vamos lá. Agora nós vamos para a segunda estrutura. Aí ele pergunta, né? O que que nós vamos ver em relação a... Deixa eu só voltar aqui. A segunda frase do texto. Lembrando que nós estamos falando de frase aqui, então nós teremos aí frases verbais. Então vamos lá. A segunda frase está aqui, ó, onde vocês marcaram passou. 5 dias depois da partida, a frota passou pelas Ilhas Canárias, depois Cabo Verde. Vamos lá, mesma sequência. Forma verbal. Qual é o verbo que nós identificamos aí? O passou, que é da segunda frase. Aí ele pergunta, né? Qual é o sujeito dessa frase toda? Quem é que passou pelas Ilhas Canárias? A frota. É a segunda parte da nossa resposta. O que se diz sobre o sujeito? Aí nós temos que pegar esse pedacinho aqui, ó. 5 dias depois da partida, passou pelas Ilhas Canárias, depois Cabo Verde. Vou repetir, hein? Agora, esse predicado, eu quero que vocês escrevam ele todo, porque não dá para colocar reticências aí, senão vocês vão ficar com a resposta muito confusa. Então, vamos lá. 5 dias depois da partida, é o que se diz sobre o sujeito. 5 dias depois da partida, vírgula. Passou pelas Ilhas Canárias, vírgula. A gente só vai tirar essa frota aqui, ó. No predicado, vocês só vão tirar a frota, as vírgulas vão continuar do mesmo jeito, ó. 5 dias depois da partida, vírgula. Passou pelas Ilhas Canárias, vírgula. Depois Cabo Verde, ponto. Lá no predicado, vocês só vão tirar a frota que nós já identificamos como sujeito. E, obviamente, pessoal, a última resposta vai seguir a mesma coisa do exercício 24. Se nós temos apenas o verbo passou identificado, nós teremos apenas uma oração. E aí, no caso, o exercício 25 aqui, a análise já foi feita. Eu pedi para que vocês fizessem a marcação aí, ok? Porque aqui, ó, a apostila não trouxe o gabarito, mas eu estou passando para vocês. Alguém com alguma dificuldade no exercício 25? Posso seguir? Tá ok? Precisa repetir? Tudo bem, então? Aí eu coloquei assim, claro que eu coloquei para você, só fiz um suspense aí, tá? Então tá tudo aqui, ó. O que eu falei para vocês, vocês escreveram aí. Eu só esperei para ver se vocês realmente iam anotar, mas eu coloquei aqui, ó, uma animação depois lá no link, quando vocês receberem, se ficou alguma coisa faltando, tá? Aqui, Kissel, ó, eu já liberei, ó, o gabarito, eu digitei ele depois, eu só fiz um suspense aí, para que eu queria ver realmente, né, se as pessoas estavam ligadas no que eu tô falando. Tia, mas como que você vai ver se nós estamos com a câmera fechada? Ah, porque eu conheço cada um de vocês, então eu sei quem realmente anotou e quem, né, não anotou. Mas tá aqui o gabarito, tá? Ó. Forma verbal saiu, sujeito um português, que se diz ao sujeito, né? Os 33 anos, saiu de Lisboa meio-dia, após um grande evento, tal, tal, que é aquele monte de coisa, né? Que nós colocamos as reticências. Uma oração. A segunda frase, o verbo é passou, o sujeito é a frota, e aí aquilo que vocês acabaram de marcar. 5 dias depois da partida, passou pelas Ilhas Canárias, depois de Cabo Verde, e todos dois só possuem uma oração, porque eu tenho apenas o saiu numa estrutura e o passou em outra. Ok? Dando certo aí, pessoal. Exercício 26. No terceiro período, há 3 formas verbais. Por que ele está falando de período aqui? Porque nós estamos falando de frases verbais. Quais são essas formas verbais? Desapareceu, cruzou e avistaram. Professora, mas o avistaram não aparece 2 vezes? Não tem problema, porque aqui, como ele está repetindo, não há necessidade. Ele já afirmou que são 3 formas verbais, porque o avistaram
foi usado mais uma vez, mas é o mesmo verbo. Então, por isso que foi usado apenas uma vez aqui. As formas verbais, vocês vão colocá-las aqui ao lado. Professora, tem que ser nessa ordem? Claro, tem que seguir a sequência do texto. Desapareceu, cruzou e avistar. Quem é o sujeito de desapareceu? Uma das naus. O que se diz sobre o sujeito? Que desapareceu. O que nós temos em relação ao cruzou? Quem é o sujeito de cruzou? Uma das naus. Ah, professora, mas isso não está escrito lá. Olha o que está aqui embaixo. O sujeito está oculto. Nós já sabemos quem é ele, ó, porque ele já foi mencionado aqui, ó, no verbo desapareceu. Então, vocês podem colocá-lo aqui e, entre parênteses, vocês vão escrever sujeito oculto. Cruzou a linha do Equador em 9 de abril. Tudo isso está lá naquele texto que nós vimos sobre as caravelas. Avistaram. Quem estava avistando alguma coisa? Os marinheiros, e o sujeito também está oculto, porém lá no texto isso já foi mencionado, por isso eu consigo saber quem é o sujeito. Alguns dias depois, avistaram algas marinhas. Professora, eu preciso colocar aqui no cruzou uma das naus, entre parênteses, sujeito oculto. No avistaram os marinheiros e entre parênteses, sujeito oculto? Sim, porque esses termos eles foram mencionados em outro momento do texto. Então, por isso que nós conseguimos identificar que sujeito era esse para cada verbo aí, para o cruzou e para o avistar. Quantas e quais são as orações que compõem esse período? Uma das naus desapareceu, cruzou a linha do Equador em 9 de abril. Reparem que ó, uma das naus não aparece nesse trecho aqui, ele apareceu só em cima, por isso que eu sei que foi ela que desapareceu e foi ela quem cruzou a linha do Equador. Alguns dias depois, avistaram algas marinhas em outra parte do texto, foi mencionado aí que eram os marinheiros. Então, ó, uma separada da outra, por isso tem 3 linhas aí, e colocando as aspas também. Sabendo que o período formado por uma oração recebe o nome de simples e o formado por 2 ou mais orações de composto, pode-se afirmar que o terceiro período é. No terceiro período, há 3 formas verbais. Lá no enunciado do 26, ele já disse que nesse pedaço do texto, nesse período, tem 3 verbos. Se nesse período eu tenho 3 verbos presentes, desapareceu, cruzou e avistaram, o meu período só pode ser composto. Ok? Então, repetindo a letra C, número 1, uma das naus desapareceu. Segunda oração, cruzou a linha do Equador em 9 de abril. Letra minúscula aqui. E no número 3 também letra minúscula. Alguns dias depois, avistaram algas marinhas. Por isso que eu volto a frisar aqui na letra B. Para o cruzou, é importante colocar sujeito oculto aqui, ó, uma das naus. E para o avistaram também, do lado de os marinheiros, sujeito oculto, porque está em outra parte do texto e não nesse pedacinho aí. Ok? Letra E. Os demais períodos do texto, incluindo o título, são simples, porque só tem um verbo, né, cada estrutura. E aqui ele pergunta, né, a ligação entre orações no período composto pode ocorrer pelo uso de sinal de pontuação ou pela presença de uma palavra que tem essa função, que são as conjunções, né, que vão fazer essa ligação aí entre um período e outro. Como foi feita, então, a ligação entre as orações do terceiro período, que nós acabamos de ver, que possui 3 verbos? Entre a primeira e a segunda oração, nós tivemos a vírgula presente. E entre a segunda e a terceira, a conjunção e. Vou repetir. Entre a primeira e a segunda, foi usada a vírgula. Entre a segunda e a terceira, que era a última, foi usado o e, que vocês fazem muito isso quando estão escrevendo, né? Vão usando vírgulas e quando vão para a última parte, vocês colocam o e ali. Esse e se chama conjunção. Exercício 27. Tudo começou em 9 de março. Incorreta. Sempre, pessoal,
Sublinhe para mim, começou aqui, ó. Passa o marca-texto em começou. É apenas um verbo presente nessa estrutura. Então, o que está errado sobre isso aqui? A letra A. Há duas formas verbais. Nós só temos uma, que é o começou. Há uma oração? Sim, porque eu só tenho um verbo. O período é simples? Sim. Por quê? Um verbo é igual a uma oração, que é igual a período simples. O sujeito é tudo. O que começou em 9 de março? Tudo. Certo também. Há somente uma forma verbal. Certo também, que é só o começou. Então, a letra A está errada. 28, nós temos esses dois trechos aqui. Esses períodos são simples ou compostos. Aí, ó, mais uma vez. Precisavam, necessitavam. Dois verbos. Sabiam, lavar, limpar. Então, ó, tudo aqui são verbos a mais que estão sendo mostrados. Então, os períodos são compostos. Duas orações no primeiro e 4 no segundo. Por isso que eu falei para vocês que é importante marcar os verbos. Letra B. O E, mais uma vez, está fazendo a ligação aqui, no período, né, nas orações. E na oração número 2, nós temos os sinais de pontuação, 2 pontos e a vírgula. Ok? 29. Nós temos aqui, anote as orações que o compõem. Os navios comandados por Cabral eram quartéis flutuantes. Está até separado aqui, né, pessoal, com 2 pontos. Há alguma palavra de ligação entre elas? Não, porque nós temos os 2 pontos aqui. C, se nós fôssemos substituir os 2 pontos, nós utilizaríamos a vírgula. E aí, assim, nós encerramos, então, a nossa aula de hoje, falando sobre períodos simples e compostos.